Havia um presidente que governava mal em um país. Os jovens reuniram e decidiram eliminar o governo e todos os anciões daquele país. Todos concordaram e começaram a matar os membros do governo central e os anciões porque eles alegavam que sem anciãos não teriam impedimentos e que estariam a governar melhor o país. Mas, dentre os jovens que haviam cometido tais actos havia um que pensou esconder o seu avô que ele amava muito, pois ele não concordava com essa ideia. Depois de finalizarem a matança, eles viveram um certo período de paz e boa governação da juventude. Os jovens festejaram bastante a vitória porque pensaram que ao terem eliminado os anciões foi uma boa ação que fizeram, sem lembrarem que foi uma péssima ideia. No entanto, com o tempo, eles provaram que estavam errados ao terem eliminado todos os anciões porque começou a haver fome e pestes de todos os tipos, e os jovens não sabiam o que fazer para ultrapassarem aquele período de tristeza que viviam. Foi assim que reuniram e chegaram à conclusão que deveriam buscar ajuda em um país vizinho para assim ultrapassar o mau período que estavam a frequentar. Quando os selecionados que foram pedir ajuda chegaram no país vizinho, foram recebidos pelo presidente da República. Eles contaram ao presidente as dificuldades que estavam a enfrentar solicitando o suporte necessário, mas este aceitou em oferecer ajuda com a seguinte condição. Declarou que a única solução para seus problemas seria permitir que o aceitasse como presidente daquela nação dos jovens, e em seguida, deu-lhes uma semana para refletirem sobre a proposta. Eles regressaram e ficaram sem saber o que decidir porque no meio deles não havia um ancião para lhes aconselhar. O jovem que havia escondido seu avô foi até ele e contou sobre a situação no país, explicando que precisavam dar uma resposta urgente, pois restavam apenas 2 dias. O ancião então disse que tinha a solução para os problemas, mas impôs uma condição. Deveriam aceitá-lo e garantir sua segurança. O jovem voltou e foi ter com os seus aliados para lhes revelar que ele conhece alguém que escapou das suas mãos e está a fim de dar basta nessa peste. Os jovens não tinham outra alternativa senão aceitar a condição que o ancião apresentou, e, no entanto, mandaram-lhe chamar. Quando o ancião chegou, afirmou categoricamente que ele tinha a solução. Os jovens disseram que se o ancião não apresenta-se a solução, estaria morto na mesma hora. Assim, o ancião mandou chamar o suposto presidente do país vizinho para informá-lo de que já havia decidido a resposta esperada. Quando o presidente chegou, o ancião olhou diretamente em seus olhos e disse: "Antes de governar, você precisa enfrentar algo que apenas um verdadeiro líder consegue. A verdade que se esconde na escuridão. Você aceita o desafio?" O presidente, sem querer demonstrar fraqueza, aceita. Então, o ancião o leva para um lugar isolado, uma grande clareira iluminada apenas pelo luar. Lá, ele desenha um círculo no chão com símbolos ancestrais e coloca 3 objetos dentro dele: um espelho negro, uma chama azul que não se apaga com o vento, uma taça com água cristalina. O ancião então fala: "Olhe para o espelho e diga diante de todos: se minhas mãos forem limpas e minha alma for pura, que minha imagem reflita apenas a verdade." O presidente hesita, pois sabe que há algo que ele esconde. Mas, pressionado pelos jovens que assistem ao ritual, ele se aproxima e repete as palavras. De repente, a chama azul treme, a água na taça fica turva, e no espelho negro não aparece o rosto do presidente, mas sim um véu de sombras e figuras horrendas que sussurram seu nome. O ancião sorri levemente e diz em voz alta: "A verdade foi revelada. Eis aquele que plantou a fome e a peste para nos enfraquecer, aquele que convocou espíritos para destruir nosso povo, e agora vem se oferecer como salvador. Quem cria a doença não pode ser o remédio." Os jovens, que até então estavam confusos, agora gritam em fúria, percebendo que o presidente do país vizinho sempre foi o responsável pelo sofrimento deles. O ancião, com a voz firme, faz a última pergunta: "Diga-nos, estrangeiro, quanto tempo você achava que a verdade ficaria oculta?" O presidente, pálido e suando, percebe que não tem mais controle sobre a situação. De repente, um dos líderes da juventude dá um passo à frente, o olhar cheio de fúria. "Então, toda essa fome, todo esse sofrimento, foi causado por ele?" Sua voz ecoa no ar.
Outro jovem aperta os punhos, lembrando-se dos amigos e familiares que perderam durante as pestes e a fome. Nós matamos nossos próprios anciãos, e ele nos enganou para que fizéssemos isso. A multidão começa a sussurrar freneticamente, os rostos carregados de raiva e arrependimento. Olhares se cruzam e uma chama de revolta começa a se espalhar pelo povo. O presidente do país vizinho, percebendo que perdeu o controle, dá um passo para trás, os olhos arregalados de medo. Esperem, eu posso consertar tudo. Eu só queria ajudar. Ele tenta argumentar, mas sua voz treme. Os jovens não o escutam mais. Eles pegam tochas, paus e pedras, avançando lentamente como uma onda de fúria, prestes a explodir. O ancião levanta a mão e um silêncio profundo cai sobre todos novamente. A vingança cega tanto quanto a mentira. Vocês já venceram, pois conhecem a verdade. Os jovens se entreolham, respirando fundo. Eles entendem o que o ancião quer dizer. Se matarem o presidente agora, estarão seguindo o mesmo caminho de destruição que os levou a errar antes. O que faremos com ele? Alguém pergunta. O ancião olha para o céu, então fixa os olhos no presidente. Vocês devem escolher punição ou exílio. Mas lembrem-se, quem age apenas por ódio está sempre condenado a repetir os erros do passado. A multidão permanece em silêncio, refletindo. Finalmente, um jovem fala: nós reconstruiremos nosso país sozinhos. Ele não merece fazer parte do nosso futuro. O povo grita em concordância, e o presidente, agora derrotado, é arrastado para ser exilado, longe de tudo o que tentou destruir. A partir daquele dia, os jovens começam a reconstruir sua nação, agora com a sabedoria do ancião para guiá-los. Eles percebem que nunca deveriam ter desprezado a experiência dos mais velhos, pois sem sabedoria, a força da juventude se torna um fogo descontrolado. Valorizar a sabedoria dos mais velhos. O mundo sem anciões, pessoas de maior idade e com bastante experiência de vida é erro. Em caso de dúvida, antes de tomar decisão, consulte sempre um ancião, pois na boca de um mais velho pode faltar dentes, mas nunca faltará palavras sábias. Se gostou da história, dá um like e compartilha para mais pessoas terem esse aprendizado.